é o Evangelho segundo Jesus, o único Deus, vivo, verdadeiro, o Cristo de todos os deuses, de todos os anjos, o Senhor de todos os senhores. E hoje eu leio um dos versos mais curtos da Bíblia. Como eu prometi ontem, na primeira epístola de João, no capítulo 5, vocês lembram que foi sobre isso que eu falei ontem? E ao final eu disse, amanhã eu vou falar sobre esse último versículo. Ele diz assim, filhinhos, que é um trato meigo de um idoso para com os cristãos, os discípulos. Ele não endereça essa sua carta a um grupo, mas muito especialmente nós sabemos que ela deve ter primeiro viajado pela igreja de Mileto, a igreja em Éfeso e as igrejas da Ásia Menor, antes de elas chegarem a outros lugares. Inclusive as cidades das 7 igrejas do Apocalipse, mencionadas por João no livro do Apocalipse, devem ter sido destinatários imediatos dessa epístola chamada Universal. Ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque é natural, quando você vai ficando velho, o tempo vai passando, e eu não estou ainda lá como João, que já estava com mais de 80 anos, quando escreveu essa carta. Eu estou aqui com 65, mas já me sinto pai para todo lado e sou tratado como um pai por muita gente. Avô, então, aonde eu chego eu sou. Avô, na época do Natal, Papai Noel, qualquer coisa. Mas esse tratamento de filhinhos, com esse carinho, com esse cuidado, com essa liberdade, porque um jovem fica meio ridículo quando começa a chamar outros de filhinho. Eu conheci muitos pastores de 20, 30 anos, 40 anos, chamando todo mundo de filho, de filha, um negócio meio patético. Os filhos dele eram crianças. Não tinha nem o cacuete da paternidade, nem a experiência da paternidade, nada da paternidade. Mas era uma espécie de tratamento de filhinhos com superioridade. Sempre foi isso que eu senti. Mas quando é espontâneo e quando vem com o tempo e é natural, sai como respiração. E não tem nenhuma superioridade, tem carinho, tem cuidado, tem ternura, tem interesse em ajudar, fala de avô até muito mais do que de pai. Pai chama muito mais de filho. Frequentemente é o avô, desde há muito, que chama de filhinhos. Filhinho. Filhinhos, ele diz. E ele está escrevendo o que escreveu no contexto, nesses 5 capítulos, sobre os quais eu tenho falado tanto no curso da vida. Se você escrever 1 João no meu portal ali na lupa, você vai ver quantas coisas sobre 1 João eu tenho falado no portal Caio Fábio, que só existe há 17 anos. Ou aqui no YouTube, que é uma coisa que meu YouTube começou retardadamente, mas se você escrever aí,
primeira João, ou primeira epístola de João, você vai achar. Para você ver as ênfases que eu dou durante a minha vida. Para mim, nesse extrato de evangelho. Porque João é um indivíduo que viveu mais tempo entre os apóstolos. Foi o único que morreu de velhice. Os outros todos foram martirizados. Ele morreu de velho exilado na ilha de Pátimos. E esse indivíduo chega 60 anos depois de Jesus ter partido com um extrato do Evangelho. Você vê que não tem doutrinação. Ele chega e diz: o Verbo esteve entre nós. E nós tocamos, sentimos. Foi sensorial a experiência e extrasensorial a manutenção dela. Por isso nós convidamos vocês para terem conosco a mesma comunhão que nós temos com Ele, só que agora espiritualmente. Aí começa a dizer que se alguém diz que não tem pecado é mentiroso. Mas se alguém confessa sinceramente os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Diz que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Ele é a cobertura, a propiciação, a justificação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí ele entra logo num assunto objetivo, de que a logorreia, o confessionalismo, não tem nenhum valor diante de Deus. Porque Deus é o Deus do amor. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Quem ama nasceu de Deus, quem não ama nunca conheceu a Deus. Deus é o Deus da justiça. Quem anda em justiça pratica Deus. Quem anda em iniquidade e injustiça blasfema, nega o sentido da vida em Deus. Ele diz que Deus é verdade. A verdade não é um tema para discussão. A verdade é a prática do amor com justiça sincera e com um coração quebrantado, com a capacidade da confissão de uma vida sem máscaras, fachadas ou estereótipos. E isto é ser luz. E ele vem dizendo isso tudo, dizendo: olha, vocês não precisam de gurus na vida de vocês. Todos vocês que andam assim nesse caminho têm a iluminação, a unção que vem do Santo. Vocês são iluminados, na verdade, não vão seguir os anticristos que existem entre nós. Entre nós, não longe, mas entre nós. Aí ele começa a dizer do privilégio de andar em harmonia com Deus, reconciliado, andando na luz. Você aprende a pedir segundo a vontade de Deus e obter, ver acontecer, inclusive orar e pedir pelo perdão daqueles que pecam não para a morte e ver a graça de Deus se derramar perdoando-os. Tão extraordinário é esse privilégio. Não é de sair curando ou ressuscitando mortos, mas perdoando pecadores em nome de Jesus. E ele conclui essa epístola dizendo isso: filhinhos, que é uma expressão que ele usa várias vezes durante a epístola. Esse carinho simples, direto, experiente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
E ele está dizendo isso para essas pessoas que supostamente tinham que ter essa compreensão, ou seja, deveriam ser discípulos maduros da consciência do Evangelho. Porque ninguém começa no Evangelho, raramente, com essa consciência descrita por mim aqui numa síntese, nesse extrato de Evangelho. Poucas pessoas eu vi já começarem com isso discernido, como foi o caso do meu pai, que desde o início isso entrou nele como sangue na veia. Ele viu o mundo a partir desse extrato, que nada mais é do que a síntese de ter Jesus como a chave hermenêutica, a chave interpretativa. E é para essas pessoas que ele está falando, filhinhos, as mesmas para as quais ele diz, tendes advogados junto ao Pai, filhinhos, aquele que pratica a verdade é de Deus, filhinhos, aquele que ama é nascido de Deus, filhinhos, e agora, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o mesmo público. Era um pessoal que, com certeza, em Mileto, ou em Éfeso, ou em Pérgamo, ou em qualquer daquelas cidades imediatas da Ásia Menor, e eu digo com certeza foi ali que essa epístola chegou primeiro, porque João, antes de ser exilado para Pátimos, viveu muito tempo em Éfeso e Mileto. De modo que era natural. E aquelas pessoas viviam cercadas de ídolos. Em Éfeso, estava lá erigido, e até hoje você encontra todos os colunamentos do templo erigido a Diana, rainha dos Efésios, uma deusa eminentíssima do panteão greco-romano. Em Pérgamo tinha o culto a Esculápio, que é considerado o pai da medicina. E em muitos aspectos ele desenvolveu percepções de natureza médica muito interessantes. Mas havia o culto a essa divindade, como em qualquer outro lugar. Em Laodiceia, você tinha o templo a Apolo. Você tinha em cada um desses lugares templos principais de deuses e de eminências das divindades do panteão greco-romano. Mas quando ele diz guardai-vos dos ídolos aqui, ele certamente não está falando mais disso. Como foi o caso de Paulo escrevendo aos coríntios, que moravam lá na cidade de Corinto, onde até hoje tem as ruínas na Acrópole do templo de Afrodite, onde ela era personagem central do culto daquele lugar. E Paulo, em 1 Coríntios 8, 10, está falando de alimentos sacrificados aos ídolos, ou ali, lá na Acro, Corinto, no templo de Afrodite, ou embaixo, no santuário consagrado a Apolo, que está lá até hoje. Em Corinto ele está dizendo, não comam alimentos sacrificados aos ídolos, se isso for escandalizar a consciência de alguém que não entendeu ainda que o ídolo e nada são a mesma coisa, não tem nenhum poder. Você que sabe que o ídolo não é mais nada, pode comer esse alimento na sua casa, dando ações de graças, porque tudo vem de Deus e nenhum ídolo criou jamais coisa alguma. Mas se você sabe de alguém que não tem esse entendimento e que vê você comendo isso e ele interpreta o seu ato de comer segundo a fragilidade pagã da interpretação dele, então evite. Esse é um caso, mas aqui na primeira epístola de João já é um público muito mais maduro, gente de Éfeso. É só ler a carta de Paulo aos Efésios que você vê o nível da compreensão.
Ou em Mileto, você vê em Atos dos Apóstolos a reunião de Paulo com os presbíteros de Mileto e o choro e o entendimento, a compreensão que eles tinham do Evangelho. Então, certamente, o que João está dizendo aqui passa pela perspectiva da idolatria primitiva, que é essa idolatria de objetos, de culto. Adoram um objeto. Em geral, são pessoas de natureza muito primitiva, psicologicamente falando. São pessoas que precisam de concreções para focarem. E eu entendo a psicologia dessa veneração ou dessa idolatria que precisa de objetos, de concreções que sejam objeto do olhar focado. Tem gente que chega a me dizer, senão eu me distraio, eu não consigo, eu preciso daquilo. É um fetiche de natureza crédula, tem a ver com a crença. E tem povos muito primitivos que não conseguem viajar na abstração, no elemento abstrato. E a maioria das pessoas no mundo são filhos da superficialidade concreta. Elas precisam de um chifre santo para adorar, para ser símbolo de poder, para soprar a trombeta de Deus. Tem outros que precisam de um incensário, porque sem aquele cheiro o indivíduo não sente que está falando com Deus. Tem alguns que precisam de uma cruz concreta, porque se não tiverem uma cruz e olharem para ela, não creem que os seus pecados estão perdoados. São seres sensoriais que precisam disso. Essas aqui são enfeites de carinho, de gente querida que me deu. Isso aqui não é objeto de nenhum culto. Foi uma pedra na qual eu tropecei no Rio Negro e tem cara de coração, perfeito, ilustra o coração de pedra, o meu. Mas ela é só um enfeite aqui. Como essa chave aqui não abre a porta de nada. Nada. Nunca vai ser oferecida como a chave hermenêutica, a chave do reino. Como você vê em tantos lugares por aí, o pessoal manda fazer de um material bem tosco e oferece. E o povo pega, crendo que com aquela chave na mão eles vão abrir todas as portas. Porque para essas pessoas é como brincar de boneca. Precisa ter uma Barbie, precisa ter algo para pegar, para amamentar, para sentir. É básico assim. Mas é verdade. Ou então, há aqueles que dizem, não, a coisa mais sublime, mais divina que eu tenho é a memória da minha avó. E a minha avó se concentrava no cristal, durante muitos anos. E fazia as suas meditações concentradas. Então hoje, quando eu quero, eu pego o cristal e eu olho, porque aí vem todo o amor que eu tinha pela minha avó, é transferido transcendentemente, eu fico aqui. Como também tem aqueles que creem que o cristal em si vai emanar alguma coisa para ele. Aí ele pega, ou aqueles ali, ó, que não são nada, são só pedras de cristal que eu ganhei de presente de um amigo, irmão querido, que colecionava. Aí decidiu me dar. As maiores eu botei aqui, tem umas pequenininhas que estão ali em cima, algumas centenas. Meus netos aqui gostam de brincar, tem muitas cores. Mas não é nada. No entanto, para algumas pessoas, elas não conseguem meditar, não conseguem pensar que estão orando, não conseguem imaginar um contato com Deus sem um
ponto de contato, como assim é chamado, é o ponto de contato. É a água, o copo com água fluidificada que você concentra e transfere. Hoje em dia já tem até mesmo a transferência de natureza quântica para o objeto, para a água imantada. O pessoal vende tudo e os filhinhos compram tudo. No entanto, o que João está falando aqui é mais do que esse primitivismo. Isso é muito primitivo. Considerando que Jesus disse à mulher de Samaria, que perguntou aonde é o lugar onde se deve adorar, aonde é mais do que o quê? O que cabe no aonde, mas o aonde é maior do que o quê? E quando ela perguntou onde é aqui nesse Monte Gerizim ou é na cidade de Jerusalém, onde tinha o templo, tinha tudo. E Jesus disse, em verdade eu te digo. E lembre-se, era nos dias em que o templo de Jerusalém estava erguido. Ele disse, em verdade eu te digo que nem é aqui neste monte, Gerizim, onde até hoje você encontra alguns altares dos dias dos cananeus e de Josué. Nem aqui neste monte Gerizim e nem em Jerusalém, onde está o templo. Em nenhum desses lugares, porque Deus é Espírito. Não existe como nada, como coisa alguma. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorem como coisa alguma. Em espírito e em verdade. Que foi como Jesus adorou. Você nunca viu Jesus imantando uma pedra, dando para alguém. Leva. Ou fazendo qualquer uma dessas coisas. Ou dizendo daqui para frente, essa fonte de água é curadora. Você não encontra isso em Jesus. Você encontra no primitivismo das crenças pagãs espalhadas por toda a face da terra e por toda a civilização humana detectável. Mas em Jesus e no Evangelho, não. Então o que João está falando para essas pessoas que já tinham entendido o significado de que sem amor não há Deus, sem verdade não há Deus, que Deus é luz, verdade e justiça, praticados e encarnados por nós, que a verdadeira fé se valida pela prática do amor, para essas pessoas, quando ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ele está falando muito mais dos ídolos da nossa subjetividade, da minha subjetividade. Eu não tenho memória de nunca ter tido veneração por nenhum pedaço de nada. Nem em lugar nenhum. Nem em Jerusalém, quando eu fui a primeira vez. Garoto, com 4 anos de convertido. Aliás, 3 anos de convertido, quando eu fui a primeira vez. Fresquinho na fé. Eu não trouxe uma folha, eu não trouxe uma pedra, eu não trouxe nada. Eu nunca botei um bilhete no Muro das Lamentações. Eu nunca me senti elevado porque eu estava em qualquer lugar bíblico. Nunca precisei disso. Pela misericórdia de Deus, eu cresci e nasci na fé sabendo que as coisas de Deus só cabem no coração, que Deus não existe para qualquer que seja a objetização. Ele é Espírito, Ele é Espírito. Ele é verdade. Mas, mesmo sabendo disso, mesmo nunca tendo tido nenhum fetiche religioso, ou jamais tendo tido qualquer forma de concentração específica em quem quer que fosse, do tipo, se o fulano de tal orar por mim, eu serei curado. Eu nunca tive isso com ninguém.
Nunca imaginei que se eu fosse objeto de algum cuidado especial, de alguma pessoa, isso iria me dar uma vantagem espiritual. Eu sempre criei que tudo que Deus quer fazer e iria fazer na minha vida, Ele faria. E nunca tive nenhum ente objeto de qualquer forma de idolatria. Mas eu já tive ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu tive ídolos de todos os tipos. Sim, literalmente, eu idolatrei meu pai. E quando meu pai se arrebentou no golpe militar de 64 e também arranjou uma outra mulher, foram coisas que me salvaram, porque dali para frente eu aprendi a amar meu pai. E quando ele se converteu, a observá-lo e fui respeitando e reverenciando-o cada vez mais, mas ele era só um humano para mim. Nunca tive nenhuma expectativa sublimemente extraordinária sobre ele. Ele era um humano, sublime no seu quebrantamento e na fé e na confiança que tinha para com o nosso único Senhor e Deus, Jesus. No máximo até aí. Depois eu tive uma idolatria pelo Botafogo. Tive mesmo, de chorar, apaixonado. Foi uma loucura aquilo ali. Mas eu não aguentei, durou mais ou menos o tempo de uma paixão. Aquele tempo de loucura, até que um acidente na perna esquerda me desviou para o jiu-jitsu. E eu dei uma boa idolatrada no jiu-jitsu na minha adolescência. Eu já vinha numa idolatria permanente por mulher. Eu tinha uma idolatria desde menino. E um dia sem cheiro de mulher era um negócio insuportável para mim. E durante muitos anos eu não tive esse dia, era todo dia, todo dia. Mulher se tornou aquilo que estava no topo de todos os meus troféus na vida, era mulher. Aí depois veio uma angústia enorme, eu quase me mato, jovem, tomado de um profundo e idoso desespero. Aí me converti. E aparentemente eu não teria mais nenhum ídolo dali para frente. Mas eu tive. Eu, de certa forma, idolatrei a leitura bíblica. E cultuei a minha boa memória no sentido de guardar a Bíblia de memória. Virou uma espécie de um ídolo nos primeiros anos da minha fé, nos primeiros 7 anos. Depois eu fui vendo que a palavra transcendia tudo aquilo. Mas eu idolatrei, por exemplo, meu ministério. Meu ministério foi meu grande bezerro de ouro. Que eu mesmo não sabia, eu fazia tudo com a melhor boa intenção de todo o meu coração. Mas coloquei a vida toda e corri atrás de muita bobagem enquanto fazia o ministério. Podia ter feito tudo que fiz com 1/3 da atividade e com muito mais qualidade, com muito mais saúde. E hoje pago preços físicos, no coração, no divertículo, no diabetes, primeiro caso na família, e outros achaques que eu já tive, que tratei, a fibrilação atrial, e outras coisas que decorreram do culto ao meu ministério e daquela loucura de existência por tantas décadas. Eu já idolatrei os dons que Deus me deu.
Toda vez que um dom novo se manifestava, eu tinha que levá-lo ao extremo. Fazia isso como culto a Deus, mas era idolatria. Tirava o foco do primordial. E é sutil, porque você, num caso como o meu, estava fazendo tudo isso em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do ensino certo. Mas com as prioridades invertidas, o que caracterizava a idolatria. O que caracteriza a idolatria é a prioridade, o significado daquilo na tua existência. Aí pode chegar a hora em que mesmo o ministério mais profícuo e realizado com busca de amor sincero, mas com prioridades invertidas, se torna uma idolatria. E a idolatria te reduz, a idolatria te acachapa, a idolatria te faz do tamanho do ídolo. Eu já tive a idolatria da ética. Todo mundo durante tantos anos me louvando como reserva moral, reserva ética. Demorou para eu perceber que eu tinha comprado aquela mentira e que eu estava cultuando aquele bezerro de ouro. Eu já cultuei a minha imagem. Por mais que eu fosse um indivíduo aberto, espontâneo e entregue, que todo mundo louvasse a minha espontaneidade, eu tinha as minhas reservas técnicas, bem técnicas, para proteger minha reputação teológica, para proteger minha reputação doutrinária, para proteger minha reputação ortodoxa, ao mesmo tempo que para proteger a minha reputação aberta, generosa. Idolatrias. Coisas que ficaram adiante do significado delas próprias na minha vida. Tudo aquilo, por melhor que seja, que fique para além do significado da coisa que deveria ser apenas uma essência em você, mas se transforma numa projeção em relação à qual agora você faz manutenção, seja o que seja, virou idolatria. Imagina você e as pessoas que estão aqui comigo, que idolatram tudo. Idolatram o templo, idolatram o santuário, idolatram a igreja, idolatram a denominação, idolatram o pastor, idolatram os cantores gospel, idolatram os seus youtubers, idolatram os seus políticos, os seus líderes políticos, idolatram os seus apóstolos. Só tem idólatra para todo lado. Tudo isso que eu acabei de falar sobre os meus ídolos aqui, se eu não tivesse falado, a maioria não teria nem ideia, porque a maioria existe num estado de primitivismo superficial chocante. Só tem olhos para verem da cara para fora. Ídolo para eles é orixá, é Nossa Senhora da Aparecida, é São Benedito, é São Jorge, ou é um congar, ou é um altar, ou é um terreiro, ou são os anjos da Capela Sistina, ou do Vaticano, dependendo da crença do indivíduo. A idolatria está sempre no terreiro do outro. Mas o extraordinário é que depois de falar disso tudo que João falou, de amor, quem é de Deus ama, justiça, quem é de Deus anda na prática da verdade, quem é de Deus se sabe pecador, porque o que diz que não é pecador é mentiroso. Quem é de Deus se sabe justificado pela justiça de Jesus. Quem é de Deus anda com um coração guiado pela sensibilidade do Espírito Santo, pela palavra da justiça, da verdade e da vida.
Quem é de Deus ama e intercede pelo próximo. E o Senhor perdoa esse que é objeto dessa intercessão. Mas ainda assim João decide terminar a epístola de um dos conteúdos mais elevados espiritualmente do Novo Testamento, dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque cabe ídolo em toda piedade. Cabe ídolo em todo amor que se distrai. Cabe ídolo em toda justiça que se autocultura. Cabe ídolo em toda verdade que se autopromove. Cabe ídolo em toda luz que fala de si mesma, com glória pessoal. Cabe ídolo. Cabe ídolo em qualquer dimensão. Cabe um Satanás na presença do trono de Deus. Quanto mais um ídolo no coração de um ser que começa a pensar que é santo, que começa a achar-se melhor em toda atitude de se achar melhor, já existe um ídolo. Já existe um ídolo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aqui entre nós, quanta gente com idolatria sexual, é o tal do amor de onde bate fica. Uma idolatria, assim, aquela idolatria peniana, ou aquela idolatria vaginal. O cara mata: se você não ficar comigo, eu te mato. Você é minha. O que é isso? Isso é ter transformado alguém numa divindade vaginal ou peniana. É de todos os tipos. São as mulheres que amam demais, que morrem, que querem se suicidar. É idolatria. Tem muita gente que se suicida por causa de idolatria, de frustração idolátrica. Por isso se matam. A idolatria está por trás de quase toda a morte. O cara que faliu nos negócios e vai, não aguenta e suicida-se. Por que ele se suicidou? Por causa da idolatria, do amor ao dinheiro, ao poder, à supremacia, à fachada, à imagem de si mesmo. Os políticos são idólatras, começando dos seus egos. E logo depois vem a ideologia. Idólatras. Como todo eleitor fanático é idólatra. Como todo religioso fanático é idólatra. O mundo jaz nas idolatrias óbvias e nas sutis, para todos os lados. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Idolatria dos filhos. Tem gente que diz: sem meus filhos eu não sei viver. Aí se sofrem uma alienação parental, querem se suicidar, querem desaparecer. Idolatria parental, filhos que vão ficando tão frágeis que se um pai ou uma mãe partirem, não importa qual a idade na qual partam, às vezes o pai está partindo com 97 anos. Mas o cara se acaba, porque não é só amor, é o Deus da vida dele. Uma vez eu ouvi uma pessoa muito querida para mim dizendo: meu pai era meu Deus. E não estava dizendo isso com reconhecimento, não. Estava dizendo isso como justiça, glória e vanglória. Meu pai era meu Deus. Meu Deus, é tão fácil surgirem os messias das nossas idolatrias. Eu levo pessoas a Israel desde a década de 70. Como eu já vi gente chegar lá idólatra mesmo, querendo chupar pedra, mastigar folha das oliveiras
do Getsemane. Gente querendo beber a água do mar da Galileia. Água contaminada da fonte de Filipe, ou da Cesareia de Filipe, ou do Jordão sujo. Idolatria. Para todo lado. E você tem que reconhecer, se você quiser prosseguir, você tem que olhar, auscultar, buscar dentro de você as suas idolatrias. O amor ama, mas não idolatra. O amor ama, mas não idolatra. E quem anda na verdade não tem ídolos. E quem anda na luz não tem cultos, senão àquele que é ao Cordeiro da nossa justificação. Senhor, eu peço que Tu atives o entendimento dessa compreensão e que o Teu Espírito faça esse escrutínio, essa lavagem, faça esse scanner no coração da gente, de cada um de nós. E eu confio que Tu estás fazendo. Eu aqui na minha pequenez falo como se o mundo inteiro estivesse me ouvindo. Porque se o Teu Espírito está comigo, o mundo inteiro está me ouvindo, porque é o Teu Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra falada aqui não conhece limite de espaço e tempo e nem precisa da internet. Ela se derrama como sonho, como pesadelo, como soberania silenciosa do Teu testemunho no coração de seres humanos inatingíveis por outros meios e modos. Eu creio, por isso é que eu prego, em nome de Jesus. Amém e amém.